Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu fui ministrado há muitos anos atrás, né? Pode não parecer, mas há mais de 20 anos atrás, eu ainda era um garoto ainda, né? Namorava a Arlene, que nada, já estava casado, mas foi ministrado ao meu coração e esse assunto fala muito forte ao meu coração até hoje. E eu queria começar fazendo para você uma pergunta. Quem aqui sabe o que é um claviculário? Levanta a mão, por favor. Uau, que bom, bastante gente sabe o que é claviculário. Legal. Para quem não sabe, claviculário é isso que está aparecendo aí na nossa tela. Uma tela branca. Não é. Daqui a pouco vai aparecer aí para você. É uma caixa onde a gente coloca as nossas chaves, onde você pendura as chaves. Isso tem muito em empresa, né? Na casa da gente, a gente tem lá um suporte. Aí o clavicular aí. Obrigado, Claudinho. Esse aí é o clavicular. Você vai colocando lá as chaves, você etiqueta as chaves, cada chave tem ali a sua função, não é? Então, hoje ainda é feito dessa maneira. Está surgindo aí novas tecnologias, mas eu quero hoje falar sobre chaves. E você está vendo aí que cada chave ela tem uma identificação, seja pela etiqueta colorida, e na etiqueta colorida está escrito lá o que é necessário, para onde é que aquela chave vai servir. E Jesus, ele vai fazer uma afirmação que vai falar sobre chaves. Ele vai falar com o apóstolo Pedro, e é claro que ele não falou apenas com o apóstolo Pedro. Ele entregou para Pedro esta informação, e essa informação serviu para todos os seguidores de Jesus, até porque não foi só Pedro que teve as chaves do reino dos céus. Todos os outros apóstolos e discípulos que vieram após Jesus, depois que ele foi assunto aos céus, eles tiveram essas chaves na mão, e essas são chaves que são ferramentas eficazes, de maneira que a gente possa estar alcançando, de maneira que a gente possa estar adentrando, de maneira que as portas possam estar se abrindo para que nós sejamos abençoados, para que a gente possa estar abençoando outras pessoas. Então eu gosto desse assunto, é um assunto muito legal, e eu creio que nessa noite, não eu, mas o Espírito Santo vai estar acrescentando mais e mais ao teu coração, e você vai estar conhecendo algumas coisas muito importantes relativas às chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19, é nesse momento que Jesus vai falar com Pedro, e ele deu essa instrução para ele, dizendo assim: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, haverá de ser ligado também nos céus, e o que desligardes na terra, haverá sido desligado nos céus. Pai querido e amado, é na oração, Senhor, que nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Colocamos, Senhor, a nossa vida completamente dependente de Ti. Que o Senhor, ó Deus, possa estar falando ao coração dos meus irmãos nessa noite. Que chaves, ó Deus, estejam sendo liberadas nessa noite. De maneira, Senhor, que aqueles que viviam tristes possam se alegrar. Que aqueles que estavam perdidos possam achar o caminho. Que aqueles, ó Deus, que tinham dúvidas possam ser esclarecidas. Meu Pai, que em nome de Jesus tomemos consciência disso através da Tua palavra. E que assim possamos aplicar dia após dia nas nossas vidas, abençoando a nossa e a vida de outras pessoas. Eu te oro assim, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de ver com você algumas particularidades dessa frase que Jesus falou aqui, dessa orientação que Deus deu a Pedro. E como eu falei, eu quero repetir, porque quando a gente fala que Jesus falou com Pedro, parece que a coisa ficou só para Pedro, né? Era só ele que ia ter essa responsabilidade. Só que na sabedoria de Jesus, ele formou os apóstolos de maneira que os apóstolos pudessem estar ensinando os discípulos, todos aqueles que se achegavam ao reino, e assim cada um ia colocando tudo isso em prática. A gente sabe que isso acontecia de maneira maravilhosa. Primeira coisa, Jesus ele diz para Pedro: eu te dou as chaves do reino. Eu pergunto para você, você entrega a chave da sua casa para qualquer pessoa? Uma pessoa que você não conhece, ela chega para você e fala assim: você pode me emprestar a chave da sua casa? Você vai falar: gente, chama o SAMU, chama alguma coisa para prender, porque é doido. Eu não vou entregar minha chave para qualquer pessoa. Por quê? Primeiro, porque nós não conhecemos. Segundo, porque por não conhecermos, nós também não confiamos. Então comece a entender, Deus, Jesus, liberou as chaves do reino de Deus para mim e para você, quando ele falou com Pedro. Por quê? Porque Jesus confia em você. Jesus ele tem plena confiança em você. Nós temos aqui muitas chaves. Eu ando com muitas chaves, é chave de carro, chave de casa, chave da igreja, chave disso, chave daquilo, tem uma porção de chave que a gente anda.
E muitas vezes eu fico embolado com as chaves. Por quê? Porque eu não sei, né? Eu olho para aquela chave e falo, gente, essa chave aqui é da onde? Depois de um período que você está acostumando com as chaves, você praticamente não precisa nem olhar. Pelo toque você já sabe, essa chave aqui é do local tal, essa chave do local tal. É isso que Deus quer que a gente possa atingir. Chaves, eles são como códigos, eles são como senhas. Não adianta eu pegar aqui uma chave e qualquer chave que eu tenha e tentar inserir ela numa fechadura. Não vai dar certo. Ela precisa ser a chave exata para poder abrir ou trancar aquela porta. E a gente vai aprender que essas chaves também servem para trancar coisas na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida precisam ser trancadas, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje estão aparecendo aí novas tecnologias, o pessoal não usa mais chave. Tem gente que já usa o próprio relógio, tem gente que lá digita um código e a porta abre sozinha, né? De qualquer maneira, as chaves, elas são como senhas. Quando você vai acessar o seu e-mail, o seu aplicativo de banco, tudo isso precisa de uma liberação. Chave, então, fala de liberação. Quando eu e você recebemos a chave do reino de Deus, a chave dos céus, nós recebemos liberação de Deus. Posso ouvir um amém? Você pode glorificar a Deus, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas. Quando Ele fez isso, eu fico imaginando que Deus fez assim, olha, o reino é de Deus, ok? Está aqui as chaves do reino, Renato, pastor Marcos, pastor Cadu, pastora Grace, pastor Pete, está aqui, ó, essa chave está na mão de vocês. Agora são vocês que têm o domínio, que têm o poder para poder abrir e fechar. E esse é o terceiro ponto. Chaves são exemplos de poder. São exemplos de autoridade. Eu costumo dizer que quanto mais chaves você vê com uma pessoa, entre aspas, mais poder ela tem. Não poder para poder dizer assim, eu tenho mais poder do que você. Não, mas é porque com o poder também vem uma responsabilidade. Então a gente às vezes, né, eu por exemplo, eu ando com chaves porque eu preciso. Se eu não precisasse, né, e o pessoal já está dizendo aí que vai vir uma tecnologia, né, a tal da tecnologia do chip, que vai implantar na mão da pessoa e a pessoa vai passar assim e a porta vai se abrir. Esse tipo eu não quero também, eu prefiro andar com as chaves. Mas a gente entende que chaves, elas são necessárias. As chaves, elas falam do poder. O poder de quê? Não é poder para ser superior, é poder para poder chegar, para poder abrir, para poder resolver. Isso fala de autoridade. Quando Jesus otorgou autoridade à sua igreja, Ele otorgou através das chaves do reino que Ele entregou a cada um de nós. E você talvez esteja se perguntando, tá, Renato, legal, gostei, mas e que chaves são essas? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Quarto ponto, quando se tem a chave certa, pode-se abrir ou fechar portas certas. E nesse caso, saber qual é a chave é essencial. Imagina que eu chegasse agora para você e entregasse esse molho de chaves e falasse assim, toma essas chaves e vai vendo aqui onde é que são, da onde são essas portas. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava assumindo uma responsabilidade, eu fui para um local e quando eu cheguei lá as chaves não eram catalogadas. Então o que eu precisei fazer? Primeiro, tirar todas as chaves. Você não precisa ter esse trabalho com o reino de Deus, mas eu tive com o reino terreno. Eu precisei soltar todas as chaves, colocar uma e saber, essa daqui não abre, essa daqui abre, não, essa daqui também não abre, essa não abre, e essa daqui nem é daqui. E etiquetando cada uma delas. Por quê? Porque senão eu teria que fazer isso todas as vezes que eu precisasse abrir uma porta. Entenda que no reino de Deus, Deus nos deu chaves. E essas chaves são especiais, são importantes para quê? Para que a gente possa estar abrindo portas ou fechando portas, para que a gente possa saber como usar aquela chave no local que precisa aquela chave. Você sabe que Jesus, ele disse, não é? Vieram perguntar para ele sobre por que aqueles demônios não saíam. E Jesus diz o seguinte, essa casta de demônios não sai, senão com oração e jejum. Naquele lugar, naquele momento, precisava dessas duas chaves. Então a gente começa a entender que para cada situação nós precisamos de uma chave que Deus nos deu, que Deus nos outorgou, que Deus confiou a mim e a você. Como eu disse, não adianta a gente ter muitas chaves e não saber como usá-las, não saber aonde usá-las. Eu posso ter um molho de chaves gigantesco, eu posso ter um claviculário desse tamanho aí, com todas aquelas etiquetas, mas se as etiquetas não tiverem catalogadas, eu não vou saber o que eu posso fazer, aonde que eu posso abrir ou fechar e fazer o uso daquelas chaves.
Deus, Ele quer que você, eu, que nós, família da fé, nós, irmãos em Cristo, nós, igreja do Senhor, saibamos usar as chaves que Ele nos deu. E a gente precisa, a cada dia, a gente precisa, sabe, eu já sofri desse mal. Eu tinha vergonha de pedir certas coisas a Deus. Eu ficava assim, mas será que isso aqui é lícito de pedir a Deus? Ora bolas! Se Ele deu a chave, Ele não deu a chave para a gente andar com ela pendurada. Ele deu a chave para quê? Para que a gente use. Então a gente pode ter a intrepidez de chegar diante de Deus e começar a falar com Ele: Senhor, me revela quais são as chaves que o Senhor me entregou. Me reserva como é que eu posso usar essas chaves. Me revela de que maneira eu posso usar essas chaves em meu benefício e no benefício de outro. No original grego, aonde foi traduzido abrir e fechar, também fala de travar e destravar coisas. E isso traz para nós um entendimento diferente. O que você entende como travado? Travado é aquilo que não sai do lugar, travado é aquilo que não gira, travado é aquilo que não pode ser acessado. Então a gente entende que quando Jesus nos deu as chaves dos céus, foi para que a gente possa usar. Não foi para travar nem destravar nada do reino de Deus, mas é na nossa vida, é na vida das pessoas. Você quer ver um exemplo? Nós temos a chave da evangelização, eu não coloquei aqui. A evangelização, ela é uma chave. Por quê? Essa chave vai ser aquela que nós vamos usar para abrir a porta de salvação para as pessoas. Olha, o caminho é esse aqui. Eu tenho a chave, eu já abri, vai lá, encontra Jesus. Só falta isso. Não é nada tão difícil. E a gente vai ver aqui exemplos de outras chaves. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver quais chaves nos foram entregues e como nós podemos usá-las. E eu quero adiantar para você, se eu não me engano, eu trouxe 5 ou 6 chaves apenas, mas existe uma gama muito maior. E, gente, o reino de Deus, a palavra de Deus, o cuidado de Deus, aquilo que Deus fala para mim e para você, entenda uma coisa, não muda muito. Às vezes a gente está querendo uma novidade, às vezes a gente quer algo diferente, às vezes a gente quer uma revelação, algo que vai aparecer, que vai abalar as estruturas da igreja. Queridos, Deus, Ele age com os princípios que Ele colocou para nós, e os princípios de Deus são suficientes para que a gente viva uma vida vitoriosa. Nós não precisamos ficar procurando, como minha mãe dizia, chifre em cabeça de cavalo. A igreja moderna, ela fica procurando chifre em cabeça de cavalo. A igreja moderna, infelizmente, pelo menos a do Brasil, que é aquela que a gente vive, não a Nova Vida de Bangu, graças a Deus, mas muitas igrejas hoje, as pessoas não leem a Bíblia, não buscam na palavra e estão sendo enganadas. Você tem rede social? Não precisa ficar com vergonha não, gente. Eu tenho, vou levantar até 2 mãos, 3, que eu tenho várias. Eu tenho praticamente todas. E o que a gente tem visto aí no último tempo? Um escarnecer da igreja do Senhor. As línguas estranhas estão sendo colocadas aí como brincadeira, pessoas imitando as línguas estranhas. Gente, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a culpa não é daquelas pessoas que estão fazendo, a culpa somos, entre aspas, é da própria igreja, que está levando como chacota, não está levando as coisas no espiritual. Tudo por quê? Por falta de conhecimento. Então, queridos, eu alerto você, não procure novidades. Porque o que a gente vai falar aqui agora não tem novidade nenhuma. Se você veio aqui essa noite pensando assim, não, hoje tem algo diferente, hoje vai ter um plus, hoje vai ter algo assim que vai ser que... Não, nós vamos mais uma vez entender que os princípios que Deus colocou são suficientes para que a gente possa, na nossa caminhada, desenvolver a nossa fé, ter experiências com Ele, abrir portas, fechar as que são necessárias, e Deus, na sua sabedoria, já deixou isso à nossa disposição. Como eu disse, Deus já entregou essa chave para você. Não pense assim, não, quem tem a chave é o pastor, quem tem a chave é o fulano, quem tem a chave é o cicrano. Não, Ele outorgou isso à sua igreja. E a primeira chave que a gente vai compartilhar nessa noite é a fé. Queridos, não há como a gente ter vida cristã se a gente não exercer a fé. A fé deve ser exercida todos os dias. Eu estou aqui nesse momento pela fé. Você não faz ideia de como foi o meu dia. Você não faz ideia de como tem sido os dias da minha vida, mas eu não venho aqui com os meus sentimentos, eu não venho aqui com as coisas que estão tentando me abalar, eu venho aqui pelo poder de Deus na completa dependência dEle.
Nós agimos por fé, e eu não sou melhor do que você, queridos. Eu não posso dizer para você, olha, minha fé é maior do que a sua. Jamais. Você tem a porção de fé que Deus te deu, e você tem multiplicado essa fé através do quê? Da palavra. Então entenda uma coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele é enfático. Provavelmente você já até conhece de cor esse versículo, que diz: em verdade, sem fé é o quê? Impossível. Gente, essa é uma palavra pouquíssimas vezes usada na palavra de Deus. Pouquíssimas vezes é descrita a palavra impossível, muito pelo contrário. O que a palavra sempre enfatiza é que é possível. Para Deus não há impossíveis. Para a igreja do Senhor, nada vai nos parar, nada vai nos acelerar, nada vai tentar fazer o que a gente pare. Claro que vão tentar, mas não vão conseguir. Então, quando a gente vê uma palavra chamada impossível, eu tremi quando eu li essa palavra. Quando eu estava preparando aqui essa mensagem, eu pensei assim, gente, é impossível. Ou seja, não tem como eu dar um jeitinho, não tem como eu chorar diante de Deus, não tem como eu fazer um alto sacrifício, né? Igual o pessoal faz lá com chicote, pagando seus pecados, entre aspas, né? Muitas vezes se mutilando. Não há. É impossível agradar a Deus se não for pela fé. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, a gente já se aproximou de Deus? Amém? Poxa, só alguns, gente. Eu pensei que todo mundo. Todo mundo, gente. É claro que você já se aproximou de Deus. É indispensável crer que Ele é real e que Ele recompensa todos quantos se consagram a Ele. Fala para você mesmo. Vou fazer igual o pastor agora, só dessa vez. Eu já me consagrei ao Senhor. Eu já entreguei a minha vida a Ele. Se eu entreguei a minha vida a Ele, a vida já não é mais minha, já não mais me pertence. A minha vida agora é de Deus, e Deus é especialista em gerenciar a nossa vida, queridos. É por isso que a gente tem essa confiança, da mesma maneira como Ele teve a confiança de nos entregar as chaves do reino, nós também temos a confiança de entregar a nossa vida para Ele e dizer: Pai, faz aquilo que é melhor. Ora por mim, Senhor, aonde eu não posso enxergar, que o Senhor enxergue por mim, aonde eu não possa ver, que o Senhor possa me mostrar o caminho, aonde eu não saber o que fazer, que o Senhor possa estar me orientando. É viver dia após dia com Deus. A Bíblia diz que o justo viveria pela fé. Não tem outro meio. Não é para, não, hoje eu vou levar uma oferta especial para Deus, que eu estou precisando de uma bênção. Não, esse não é o caminho. Traga a oferta especial. Isso é importante, o reino de Deus precisa. Nós estamos vivendo esse momento, onde hoje diz-se de uma crise no país, e a gente não pode deixar de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Mas entenda uma coisa, não é por trazer uma boa oferta, não é porque eu me dedico a 1, 2, 3, 4 ministérios que eu vou agradar a Deus. Não, eu só agrado a Deus através da fé. Todas essas coisas que eu falei fazem parte da vida cristã, são importantes para a gente, mas entenda uma coisa, para agradar a Deus, eu preciso agradá-lo por meio da fé. E quando a gente fica pensando em fé, a fé ela é uma chave insubstituível. Na nossa igreja nós temos muitas chaves, muitas fechaduras, muitas. E quase mensalmente uma das fechaduras dá defeito. Por quê? Porque usa toda hora. A igreja, não sei se você sabe, de domingo a domingo essa igreja é aberta, a não ser em feriados. Mas essa igreja é aberta praticamente 7 dias por semana, 7 dias por semana, 365 ou 66 dias no ano. Ou seja, a fechadura ela tem um tempo de validade. E a gente precisa de vez em quando trocar essas fechaduras. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. A fé ela é uma chave insubstituível. Porque aquilo que a gente faz tem falha, tem desgaste, estraga. Mas o que Deus faz é eterno. Então a fé ela é eterna. Nós temos a eternidade para poder viver isso. Aliás, nós já vivemos a eternidade. Se você não sabia disso, saiba nessa noite, você já é eterno. Pastor, então quer dizer que eu não vou morrer? Está tudo certo. Eu não sei. Se Jesus voltar antes, nós não vamos passar pela morte. Mas ainda que a gente passe pela morte, a Bíblia nos assegura que nós estaremos junto com Deus. Nós estaremos com Ele. Temos uma esperança rica, uma esperança maravilhosa, porque Deus não muda. Fé é o quê? É certeza, é convicção.
Essa chave só vai funcionar se eu tiver certeza e convicção. No que, pastor? Na palavra de Deus. A palavra é o nosso guia maior. A palavra é aquela que é o nosso manual de sobrevivência. Nesse mundo, quem não vive pela palavra está desesperado, está com medo. Nesse mundo, quem não vive pela palavra não sabe como vai ser o seu amanhã. Me lembrou uma música agora, né? O meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sua vida está na mão dele, querido. Não pense que as circunstâncias desse mundo, não pense que por você hoje não poder fazer algumas coisas, que você está fadado eternamente a nunca mais fazer. Não, Deus renova, Deus muda. O que nós precisamos é ter fé, é não olhar, eu preguei aqui há pouco tempo, não olhar para as circunstâncias, mas entender que nós vivemos pela fé, olhando para frente, confiando que Deus vai mudar a situação. Nosso país é de Jesus, o Rio de Janeiro é de Jesus, as coisas vão mudar, isso é fé. Pastor, mas eu não estou vendo nada para mudar. Eu só estou vendo aí que o negócio parece que vai de mal a pior. E isso é o que o inferno quer que você pense. Se ele puder, ele vai enganar, inclusive os escolhidos. Você acha que é só lá em Mateus 24? Ele já está tentando fazer isso de agora, queridos. E o inferno, ele é sutil. Ele vai agindo pelas beiradas, ele vai agindo devagarinho. E quando a pessoa vê, ela já está envolvida por ele. Então não deixe esses pensamentos entrar no teu coração. Use a chave que Deus te deu, a fé. Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz o seguinte: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Viver na carne é o contrário de viver por fé. É viver pela lógica, é viver pelo raciocínio humano. Queridos, eu sei que é difícil. Eu não vou aqui dizer para você, não é fácil. Me converti hoje e a partir de hoje eu já estou vivendo pela fé. Me batizei, quando eu saí do tanque eu já saí cheio de fé. Não, não é assim. Eu não vou dizer para você que é uma coisa fácil. Agora eu pergunto para você: você gosta de malhar? Chegou na academia no primeiro dia, passou o cartãozinho na roleta, entregou lá o teu atestado de saúde, a mulher veio, mediu lá, né, a quantidade de gordura corporal, você começou a fazer exercício e foi assim, mil maravilhas. Foi ou não? Não foi. Eu agora resolvi andar de bicicleta. Pronto, falei. Ela já olhou para mim. Eu agora resolvi andar de bicicleta. Os primeiros dias, eu vou dizer para você, doeu a perna, doeu aqui, doeu ali, foi dor para tudo quanto é lado. Mas hoje, eu já estou feliz porque eu alcancei coisas que eu pensei que eu não ia alcançar. O que eu estou conseguindo hoje andar, o período que eu estou conseguindo andar, gente, já aumentou muito em 2 semanas. O que eu quero dizer isso para você? A fé é exatamente a mesma coisa. Hoje, a gente pode não estar conseguindo exercer a nossa fé, mas pela constância, por estar confiando em Deus, por confiar na palavra, isso vai interiorizando em nós e passa a ser uma coisa comum. Eu não sei quantas pessoas aqui dirigem. Quando meu pai me ensinou a dirigir, gente, não foi fácil. Pisa na embreagem, coloca a primeira, acelera um pouquinho. O carro sai, para, pisa no freio. Hoje eu nem penso para poder fazer isso. Você que dirige provavelmente também não. É uma coisa que já se tornou comum, já se tornou automática. Você não precisa hoje, não é? Você que de repente cozinha, gosta de cozinhar. Digamos que você vai fazer uma comida básica, um arroz, por exemplo. Você não precisa ir lá na internet, deixa eu ver aqui no YouTube, como fazer arroz. Não! Você já sabe a quantidade, você já sabe o que precisa colocar, você já sabe até o tempo que o arroz precisa ficar no fogo. Porque são coisas que a gente faz cotidianamente. Um crente, um cristão, precisa viver pela fé. Essa é uma grande chave que abre as portas do espiritual, que abre as portas do sobrenatural. Pastor Pete gosta sempre de falar isso, do sobrenatural na nossa vida. E nós somos daqueles que vivem o sobrenatural. Nós não estamos vivendo o que a gente está vendo nessa noite. Nós não estamos vivendo o que você está sentindo agora. Nós estamos vivendo no sobrenatural. Aleluia. Segunda chave, autoridade em Jesus. Gostei, pastor, eu gosto dessa palavra, autoridade. Quer dizer, eu posso fazer, eu posso acontecer porque eu sou autoridade. Não é dessa maneira. É uma autoridade que ela é exercida, e conhecer a autoridade que nós temos é uma chave para nós vencermos as mentiras e acusações do inferno. Você, eu, todos nós somos atacados pelo inferno todos os dias, porque ele sabe.
se ele rouba a nossa fé, se ele tira a nossa crença, se ele tira a nossa convicção de que Deus vai fazer, pronto, acabou a nossa história com a vida cristã. Então entenda uma coisa, você precisa entender e conhecer que você tem autoridade. A autoridade não vem de vez em quando, a autoridade não vem quando você está muito feliz, quando você acorda de bom humor, quando precisa orar por um enfermo, não. Quando precisa expulsar um demônio, a autoridade não vem e sai, a autoridade está com você. Porque Jesus, ele fez o quê? Entregou as chaves. E a autoridade é uma delas, está com você, use-a. O inimigo muitas vezes vai tentar te confrontar, e tem te confrontado, eu sei disso. Ele vai tentar te colocar no canto da parede, ele vai tentar dizer para você que Deus não está respondendo as suas orações, ele vai usar sofismas que são mentiras disfarçadas de verdade, ele vai tentar te enganar. Lembre daquilo que eu falei agora, que está lá em Mateus 24, que quando ele vier, se possível, ele vai enganar até mesmo os escolhidos. Ele tenta nos enganar todos os dias. Mas entenda o seguinte, você tem autoridade outorgada por Jesus. Jesus deu essa autoridade a mim e a você. Mateus 28 é um texto que você já conhece. Então Jesus, 28:18, então Jesus, aproximando deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Entenda uma coisa, Jesus recebeu a autoridade de Deus, e logo depois, no próximo versículo, ele diz o seguinte: portanto, vão. O que ele fez ali naquele momento? A autoridade que eu tenho, eu estou entregando para você. A chave da autoridade que eu tenho, igreja, eu estou entregando para você. Então a partir de agora você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para exercer a sua vida cristã, vivendo ela vitoriosamente. Você já tem isso. Essa autoridade, ela precisa ser uma constante na minha e na sua vida. Jesus agiu pela autoridade que lhe foi conferida. O Pai deu autoridade a Jesus. E essa autoridade, Jesus não guardou ela no bolso e disse assim: não, eu vou viver por aqui fazendo aquilo que eu acho melhor. Não, tudo aquilo que eu relatei para você, Jesus usou no seu ministério terreno. Jesus usou a autoridade para pregar as boas novas da salvação. Os escribas e os fariseus ficaram assustados, porque todo mundo ia lá no templo e trazia uma mensagem meia boca, trazia alguma coisa que eles tinham aprendido com os seus antepassados. Mas quando Jesus foi pregar no templo, ele falou assim: opa, esse cara aí prega com autoridade. Então ele estava usando a autoridade da palavra, ele estava usando a autoridade que lhe foi constituída. Para quê? Para pregar a palavra. Jesus não ficou sem exercer essa autoridade. É por isso que ele diz: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Entendam isso, está nas mãos de vocês. Jesus usou a autoridade para pregar as boas novas da salvação. Ele anunciou, e eu e você precisamos anunciar com autoridade. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é a solução. A solução desse mundo não é um político, a solução desse mundo não é uma instituição, a solução desse mundo não é alguém que a gente confie, que a gente acha que vai ser o salvador da pátria. Não! A salvação desse mundo está em Jesus. E a igreja precisa se levantar e declarar isso com autoridade. Jesus pode mudar a sua situação. Oh, glória! Jesus usou a autoridade para vencer o mal. Você vai até a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4. O inimigo tentou de todas as formas lançar sobre Jesus medos, lançar sobre Jesus dúvidas, mas Jesus, na autoridade da palavra, repetiu a Satanás: está escrito. Jesus usou autoridade em todo momento. Jesus usou autoridade para perdoar pecados. Certa vez foram confrontar ele: peraí, mas o senhor está dizendo aí, teus pecados são perdoados? Quem é você para poder, perdoar pecados? Ele falou: para que vocês tenham ideia de que eu posso fazer isso, levanta e anda, os teus pecados estão perdoados. Ele poderia falar: levanta e anda, você foi curado. Não, mas ele usou essa frase, porque ele falou para eles: olha, eu tenho a autoridade. Não foi com o nariz em pé, mas é para que eles entendessem que ele era o Messias, que ele estava ali para fazer o bem, para mudar toda e qualquer situação.
E ele falou então, para que vocês vejam que eu posso perdoar pecados, levanta e anda, os teus pecados foram perdoados. Ele usou autoridade para perdoar, ele usou autoridade para curar, para libertar. Quantas pessoas chegaram até Jesus? Queridos, eu não sei o número, mas foram muitas as que foram descritas na Bíblia, fora aquelas que não foram escritas, porque Jesus ainda fez muitos milagres. O apóstolo João vai dizer o seguinte, que nem todos os livros do mundo poderiam caber todas as obras que Jesus fez nessa terra, queridos. Aleluia! Terceira chave que nós temos, e essa daqui talvez seja aquela que a gente precise mais usar. Ainda há pouco eu falei que a igreja está sendo enganada. Ainda agora eu falei que a igreja está encarnando na igreja, está zoando a própria igreja, está brincando com a própria igreja. São sites aí que se denominam gospels, mas estão fazendo chacota da Bíblia, da palavra. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é santa. A igreja, ela é santa. Eu não posso falar mal da igreja X, da igreja Y, do irmão X, do irmão Y. Está vacilando? Meu irmão, vai acertar com Deus. Eu não preciso ficar falando, olha isso aqui, botando videozinho na internet. Não. Quando me mandam esses vídeos, geralmente deleto. Às vezes eu nem vejo. Essa chave nos informa de como se portar diante de situações difíceis. É pela palavra. Volto novamente à tentação de Jesus. Ele venceu a tentação através da palavra. Ele conhecia a palavra, ele vivenciava a palavra a cada dia. Queridos, isso é para nós. Quer uma chave de vitória? Exerça a palavra de Deus na sua vida, obedeça a ela, faça aquilo que ela diz, porque segundo a palavra, ela é vida para cada um de nós. Pessoas estão hoje morrendo, quer espiritualmente, muitas vezes até fisicamente, porque não seguem a palavra de Deus. A palavra, como eu falei, ela é vida. Em João capítulo 6, versículo 63, ele diz o seguinte: é o Espírito quem dá vida, Jesus falando. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Queridos, não é simplesmente mais um livro. Não é um livro que a gente lê como se lê, sei lá, um livro de história, um livro de romance, um livro aí de, sei lá, qualquer coisa, qualquer assunto que você queira. Não, essas palavras, elas têm o poder de mudar, elas têm o poder de transformar, elas são vida. Quando eu tenho contato com a palavra, eu estou adquirindo a vida de Deus em mim. Eu estou adquirindo conselhos, eu estou adquirindo comportamentos de que eu possa viver, ter longos dias diante de Deus. Entenda isso. A palavra tira todo o embaraço, toda a visão deturpada de Deus e de nós. Você sabia, queridos, que muitas vezes as pessoas se convertem, as pessoas passam pelo tanque batismal, as pessoas muitas vezes frequentam a igreja, mas ainda têm uma visão deturpada de Deus, ainda enxergam Deus da maneira como Ele não é, mas da maneira como elas foram ensinadas. E é através da palavra que Deus se revela, que Deus diz assim: olha, eu sou esse aqui, ó. Eu abro aqui o meu coração para vocês. Eu sou Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é a exata expressão de Deus. Então você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. E como é que eu conheço Jesus? Vivenciando meu dia a dia com Ele e através da palavra. A palavra é uma chave de vitória, a palavra é uma chave de mudança de vida, a palavra é uma chave de esperança para cada um de nós. No mundo hoje que está tão triste, no mundo hoje que está tão sem esperança, que não sabe o que vai acontecer, a palavra é a nossa esperança. Ela é Deus falando conosco. As palavras registradas na Bíblia são vida para nós, são chaves para que a gente possa viver. Quarta chave, e eu falei para você, não espere uma grande novidade. A quarta chave é oração. Gente, oração, como se diz aí no jargão, é o combustível do crente. Gente, não tem como ser crente, não tem como ser cristão e não viver uma vida de oração. O que é vida de oração, Renato? É passar o dia inteiro ajoelhado? Não, queridos, vida de oração é uma vida que sempre vai falar com Deus. Oração basicamente é falar com Deus. Ore. Não precisa religiosidade, não. À meia-noite,
às 3 horas da manhã, a tal horário, meu amigo, na hora que você estiver falando com Deus, seja na hora que você está tomando banho, desculpa, eu não quero ser irreverente, mas Deus nos ouve e nos conhece em todos os momentos. Seja na hora que você está no trem, no ônibus, seja na hora que você estava lavando louça. Lá em casa eu tenho sido escravizado a lavar louça quase todos os dias. E muitas vezes eu estou ali lavando louça e falando com Deus. É um momento que eu aproveito, eu não vou ficar ali de bobeira. Estou brincando, tá, amor? Eu gosto de lavar louça, tu sabe, né? Gente, todos os momentos a gente precisa aproveitar para falar com Deus, gente. Está dirigindo, está trabalhando, não é que você vai parar de trabalhar, mas mentalmente você vai falando com Deus. Eu tive uma experiência hoje, e eu vou contar para você. 2 pessoas próximas ali, onde eu moro, estavam brigando. E foi uma briga feia, não foi briga de discussão não, foi briga de pegar no cabelo, foi briga de bater, foi briga de dar tapa na cara, foi uma briga horrorosa. E aquilo ali me deixou extremamente nervoso, eu fiquei triste com aquela situação. E de repente o Espírito Santo falou no meu coração: cara, a solução está com você, clama, abre a tua boca. E eu então comecei: Senhor, em nome de Jesus, eu agora me levanto e falo ao mundo espiritual, essa briga vai acabar agora. Demônio de divisão, demônio de confusão, demônio que quer trazer dissensão no meio das pessoas, eu repreendo você agora. Gente, não demorou 2 minutos, acabou. Acabou. Você tem essa autoridade, você está entendendo isso? Não é porque foi o Renato, mas é porque você, cristão, tem essa autoridade. Use-a. Não deixe o inimigo te enganar. Ore, fale com Deus. Eu não precisei ir lá, né, no meio da briga. Peraí, gente, deixa disso. Olha, demônio, até porque o pessoal ia pegar, né, a briga ia parar entre as 2 pessoas e ia vir para cima de mim. Ia dar ruim. A oração nos aproxima de Deus, queridos. Quer se aproximar de Deus? Ore. Você vai ver que a presença dele vai te envolver de uma tal maneira que você vai conhecer o Deus de amor. Eu lembro uma vez, meu primeiro pastor, ele falou que certa vez ele estava durante a madrugada e ele teve uma, entre aspas, insônia, que na verdade eu não creio que foi uma insônia. Ele estava ali naquele momento e ele começou a orar na cama dele, começou a falar e Deus começou a ministrar o coração dele. E eu não esqueço nunca dessa experiência que ele compartilhou com a igreja. Oração é vida, queridos. Oração é Deus participando. Eu conheço uma história também que eu li num livro de uma pessoa que estava enferma. Uma pessoa que já estava nos seus últimos dias. E ela dizia o seguinte: quando alguém vinha falar com ela, alguém que tratava, eu não lembro agora quem era, ela falava assim: quem é essa pessoa que toda noite se senta nessa cadeira e conversa comigo? Não, ninguém entrou aqui ontem não, eu deixei a porta trancada, cheguei aqui, a porta estava trancada. Ela: não, mas veio aqui um senhor, ele batia papo comigo, ele conversava, ele falava comigo coisas tão maravilhosas, e a presença dele me agradava muito. E ela então entendeu que era Jesus, e alguém foi lá e pregou para ela, e ela tinha uma cadeira, e quando quiseram tirar essa cadeira, ela falou: não tira não, porque toda noite tem alguém que vem me visitar e vem falar comigo. Isso é oração, queridos, isso é oração. Quinta chave: testemunho. A gente não tem que ficar de bico calado. Como a gente sempre diz, a gente não tem que ser 007. Na minha rua eu acho muito engraçado. De vez em quando alguém passa por mim, fala: pastor, bom dia, pastor. E aí, pastor? E eu fico amedrontado com isso. A gente é conhecido. Mesmo que hoje a gente não ande com a Bíblia debaixo do braço, não ande de terno. Falar nisso, domingo foi dia de usar terno, né, gente? Fazia muito tempo que eu não usava terno. A quantidade de... tá bonito, hein? Tá bacana. Até tô pensando em usar terno de novo. Tô brincando. Tô brincando. Gente, as pessoas, elas podem não te ver com a Bíblia na mão, elas podem não te ver de terno, não pode ver você, sei lá, com uma roupa qualquer que a gente usava no passado, mas elas sabem que você tem a imagem de Deus. Elas sabem que você carrega a presença. Elas sabem que aonde você passa chega paz, chega alegria, chega a solução de problemas, chega as boas novas da salvação. Elas sabem. Pastor, o pessoal é fofoqueiro, né? Está falando da sua vida, né? Cuida da sua vida, né? Não, as pessoas conhecem, as pessoas sabem. O testemunho fala de uma vida contínua, de experiências milagrosas, de fatos que não pode se explicar pela razão. Tem pessoas aqui dentro que estão sendo curadas de câncer, queridos. O médico não sabe o que ele vai fazer, o que ele vai falar, mas a pessoa está sendo curada. É algo que ninguém consegue entender e não é para entender mesmo. E isso é testemunho.
Testemunho é uma chave oferecida ao nosso próximo. Da mesma maneira como Deus nos deu essas chaves, Ele também pede que a gente entregue essas chaves para as pessoas. Para quê? Para que as pessoas possam crer. No Novo Testamento, na igreja primitiva, as pessoas estavam de fora só observando. A comunidade cristã estava lá e eles viviam ali em paz, eles viviam ali em harmonia, milagres aconteciam, demônios eram botados para correr, as pessoas observavam. O testemunho deles era maravilhoso. Sexta chave: saber da sua filiação. A partir do momento que você não acha que é filho de Deus, a partir do momento que a gente não entende que pode ser que Deus me tenha feito filho, não, a partir do momento que nós temos a convicção, eu sou filho de Deus. Pode falar isso comigo? Eu sou filho de Deus. A partir do momento que a gente tem essa convicção, queridos, barreiras são quebradas, medos batem em retirada, ataques vão ser anulados. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Pastor, você está falando que a gente é melhor do que os outros? De certa maneira, sim. Não por ser melhor por uma soberba, por um nariz em pé, mas porque nós, pela filiação que nós temos a Deus, escolhidos por Ele, amados por Ele, protegidos por Ele, nós podemos vivenciar isso a cada dia. Muitas pessoas, por não conhecer essa verdade, elas sofrem. Muitas pessoas, por não saberem que são filhos de Deus, elas estão aí hoje padecendo coisas terríveis. E usar a filiação de Deus não é colocar uma medalha, não é mandar estampar uma camisa, filho de Deus, não. É ter a convicção no coração. A luta vem, a dificuldade vem, o problema vem, mas eu continuo filho de Deus. Ninguém pode tirar isso de você, irmão. Ninguém pode tirar isso de você, minha irmã. Você é feito filho de Deus. A todos aqueles que nele creram, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Chaves maravilhosas. Eu ainda teria muito, mas só tenho 5 minutos. Também eu só separei essas 6. Mas numa outra oportunidade eu posso estar falando de outras chaves que Deus deu para nós. E que a gente possa ter a certeza, a convicção de que esse chaveiro hoje está na tua mão, está na nossa mão. Não é para alguns, não, peraí, esse aqui eu vou entregar, esse aqui eu não vou entregar. Gente, os meus filhos sempre tiveram chave da minha casa. Deu para pegar aí? Pegou aí? Se não pegou, eu vou explicar para você. Os meus filhos sempre tiveram a chave da minha casa. Por quê? Porque são meus filhos, porque eu os conheço. Se você é filho de Deus, e eu sei que é, Deus já entregou para você essas chaves, porque Ele confia em você, como a gente falou aqui no princípio. E concluindo, queridos, as chaves que falamos hoje, claro que não são as únicas, tem muitas mais. Chaves, elas também trancam. Chaves não são só para abrir. Eu tenho certeza que hoje, quando você saiu de casa, você passou a chave na fechadura. Use essa chave hoje para trancar o rancor que talvez você tenha, trancar a insatisfação. Você pode. Eu sei que não é fácil, eu não estou dizendo para você que é fácil. Ir para a cruz do Calvário não foi fácil, mas Jesus foi. Então hoje use essas chaves para trancar essas coisas que atravancam o teu caminho, que atrapalham o teu caminho. A insatisfação, o medo, a ofensa, o pecado, a tentação, a desobediência, tranca. Você tem a chave para isso, exerça a sua fé. Sua vida está sendo transformada dia após dia à imagem do Senhor. Jesus usou todas as chaves do mundo espiritual, e todas as chaves que listamos aqui, Ele usou no seu ministério terreno. Sabe por quê? Deus nunca vai, alguém falou isso, agora eu não lembro quem foi, mas Deus nunca vai te pedir alguma coisa que Ele não saiba, que Ele saiba que você pode fazer. Deus, Ele nunca vai pedir assim, olha, faça isso, 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 sem você ter condições. E se Ele pede, Ele dá condições, Ele abre caminhos, Ele dá capacitação, Ele faz aquilo porque a palavra dEle garante isso. Então entenda isso, guarde isso no seu coração. Ele vai dizer o seguinte em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ai meu Deus, vai ler Apocalipse, calma. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. E agora vem, e possuo as chaves da morte e do inferno. Jesus
tomou essa chave de volta, a chave que foi entregue por Adão no pecado. Tudo isso que a gente falou aqui, a fé, a convicção, a obediência, todas as chaves que nós estamos aqui, Jesus trouxe elas de volta. E é por isso que ele pode pegar hoje essas chaves, que ele tomou de Satanás, porque Satanás recebeu isso no primeiro pecado. Ele entregou para mim e para você. Se alegre nesse fato, se alegre nessa verdade. Hoje nos foram confiadas por Ele. Eu tenho certeza que o seu desejo é que a gente use essas chaves, que a gente coloque isso em prática e que a cada dia a gente possa viver dias melhores, dias abençoados, através das chaves que Ele nos deu, para que a gente possa exercer a nossa fé, a nossa autoridade, a viver uma vida de oração, ter uma vida diferente, uma vida que Ele preparou para nós, para que assim a nossa realidade seja mudada, e a nossa mentalidade sendo mudada, a nossa realidade sendo mudada, a vida das pessoas que estão próximas a nós também são mudadas. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Querido Pai, eu estou aqui com os meus irmãos, Senhor, e essa palavra falou tanto ao meu coração, Pai. Uma palavra, Senhor, que já vinha ecoando no meu coração há algum tempo atrás, e eu tive a graça de poder compartilhar ela com os meus irmãos. Eu sei, ó Deus, que o Teu Espírito falou a corações aqui nessa noite. Eu sei, ó Deus, que essa palavra chegou a lares que estão nos assistindo agora. Eu sei, ó Deus, que os meus irmãos estão tomando posse dessa chave que o Senhor já outorgou a cada um deles. E sei, ó Deus, que eles vão colocar em prática. Sei que a sua vida, Senhor, vai prosperar ainda mais, porque elas estão colocando em prática aquilo que o Senhor deixou para eles. Pai, obrigado, porque o Senhor sempre nos esclarece. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina. Obrigado porque a Tua pedagogia, Senhor, é a pedagogia da graça, do amor, do cuidado, daquele que cuida bem do filho, daquele que cuida bem da igreja, a sua noiva. Muito obrigado, Deus. O Senhor é bom em todo tempo. E que meus irmãos, todos nós juntos, possamos viver uma vida vitoriosa através das chaves que o Senhor nos outorgou. Seja bendito e honrado, Senhor, em nossa vida, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, que toda a igreja possa dizer amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente.